Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é terça-feira, dia 21 de julho. Vamos agora aos destaques de hoje. Exclusivo. Reportagem especial revela a triste realidade do Rio Grande do Sul. Desde 2014, 145 crianças foram assassinadas. Você vai saber quais as principais causas e conhecer os canais de denúncia para qualquer violência contra a infância. Pegos no flagra, ladrões desastrados são gravados durante assalto e foram identificados pela polícia. Não tem como desligar. Já já você vai saber como isso aconteceu. Na Serra, a pandemia devastou uma família. Pai, mãe e filho morreram pelo coronavírus. Outros 9 familiares foram contaminados. E ao vivo, todas as informações sobre o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Põe a imagem aí que aconteceu na Serra. Olha o susto de 2 garis que estavam trabalhando e de repente vem um caminhão. Os detalhes dessa história a gente conta em seguida. É um rápido intervalo e eu já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos, 11h41. Daqui a pouco nós vamos apresentar uma reportagem exclusiva feita pelo colega Lucas Abate. Vocês sabiam que de 2014 até agora, sabem quantas crianças foram mortas no Rio Grande do Sul? 145. 145 crianças morreram vítimas de violência. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes nesta reportagem especial e exclusiva que o SBT Rio Grande traz para vocês. E nós vamos falar também da visita que faz neste momento a Rio Grande do Sul, do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, visitando o seu xará, o Eduardo Leite. A visita acontece nesse momento no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Já se tem informação, aí já temos algumas imagens do ministro Pazuello, o governador Eduardo Leite e também o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa. Essa imagem de agora há pouquinho, reunião que acontece nesse momento em que o Rio Grande do Sul vive um dos momentos mais difíceis no que se refere à pandemia do coronavírus, com um número de mortes a cada dia e uma situação muito crítica, porque vivemos também no período do inverno. Então, o ministro interino da Saúde, esperamos que traga boas notícias, mais equipamentos. Já se sabe que pelo menos dezenas de respiradores devem ser trazidos aqui para o Rio Grande do Sul, mas principalmente, a gente tem que se preocupar com remédios e mais que isso, com os recursos humanos. Nós precisamos de especialistas, de médicos, de enfermeiros, de técnicos para atender a demanda. Então, a gente vai acompanhar e trazemos em seguida informações a respeito dessa visita, então, que faz nesse momento o Rio Grande do Sul o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Agora, eu tenho um recado importante para todos vocês, porque ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e também na proteção da nossa família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos, o momento ele é de atenção, sim, para todos e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momentos de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra a Covid a isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você é seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então ligue 51 40 03 31 35, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Muito bem, 11 horas e 44 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Tudo bem, André? Tudo tranquilo, Estamos levando aí. Eu tava com saudade, cara. Temos que pensar positivamente. O que é? Já tava com saudade. De mim? Do SB? Não, do futebol. Calma. Poxa vida.
Calma. Só porque ontem eu te dei um beijo aqui de dia do amigo. Não, mas eu estava com saudade, sim. Sabe que, olha, é um prazer tão grande apresentar esse jornal na companhia de vocês, com os nossos telespectadores, com os colegas da técnica, nesse momento tão difícil que a gente passa, mas saber que aqui a gente tem uma tranquilidade muito grande, né? É só de legal poder conversar, né? Brincar um pouco, porque as pessoas, muita gente está em casa, outros não, né? Outros, Mas enfim. Mas vamos lá. E o futebol? Nos atualiza, porque cada instante é uma nova informação, né, Glauco? Pois é, rapaz. Tudo muda com uma rapidez. Bom, o fato é o seguinte, parece que terminou a novela, pelo menos por enquanto. Teremos, sim, a volta do Gauchão, mas informação de agora, quentinha ainda, divulgada pelo próprio Grêmio. O Grêmio fez 81 novos testes da Covid. 80 deram negativo, ou seja... Um positivo. Ou seja, exatamente. Olha, eu que sou ruim de matemática, consegui fazer esse cálculo aí. Um deu positivo. O Grêmio não divulga quem é esse jogador, logicamente. Estamos às vésperas do Clássico Grenal. Mas fez só um grupo de jogadores? Não. O Grêmio adquiriu 600 testes e está fazendo não só com os jogadores, como a comissão técnica, todo mundo que está ali naquele dia a dia, no convívio. É o teste rápido ou é o PCR, que é o mais, PCR. mais preciso, né? Esse teste foi feito no final de semana, conforme o Grêmio, o jogador já está isolado, ou seja, eles não têm contato com o restante do grupo, tá? Até porque o Grêmio já está concentrado e viaja agora à tarde para Caxias do Sul, porque o clássico é no estádio Centenário, tá? Então, essa informação, lembrando, por falar em Caxias, que o presidente do Juventude também está com a Covid-19. Mas olha só, teremos jogo, teremos o retorno do Gauchão e esta é a tabela. Clássico Grenal, amanhã às 9h30 da noite no estádio Centenário, em Caxias do Sul, e no mesmo dia Ipiranga e Esportivo, só que à tarde, às 3 horas da tarde, no estádio das Castanheiras, que é em Farroupilha, também na Serra, pertinho ali de Caxias. Aí nós vamos para os jogos da próxima quinta-feira, 3 jogos que encerram a rodada. Juventude e Caxias, o clássico Caju, vai ser disputado no estádio Alfredo Jaconi às 11 horas da manhã, um horário diferente. O São Luís enfrenta o São José na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na Serra também às 7 da noite. E o Novo Hamburgo pega o Aimoré no clássico da região metropolitana, na Arena Alviazul Lajeado, uma sede diferente que foi incluída às 3 horas da tarde. Portanto, são esses jogos e o Brapel. Agora, Cadê o Brapel, André? Cadê? Não estava ali, né? Não estava e não vai estar. Por quê? Pelo menos por enquanto. Por quê? Porque ele foi cancelado. Foi cancelado o Brapel, que é um dos maiores clássicos do estado, André, pela alegação de que um jogador fez um teste e esse teste deu positivo e ele teria tido, inclusive, contato com outros atletas. Só que isso está causando uma baita polêmica em Pelotas, tá? A prefeitura cancelou o clássico. O Pelotas diz que não era bem assim o que a prefeitura argumentou. A gente tem até a palavra da prefeita e do médico do clube. Vamos dar uma conferida o que eles falam a respeito deste caso positivo aí. Nós fomos obrigados a determinar o cancelamento, adiamento do Brapel em Pelotas, ao recebermos a informação de que um atleta do Pelotas testou positivo, teve o PCR positivo, 2 dias depois de ter entrado em campo num treino coletivo com os demais atletas. Esse atleta específico, ele não participou do coletivo de quarta-feira, os treinos de quarta-feira, porque ele se encontrava no departamento médico. Então, esse atleta já se encontrava sem contato com o grupo desde a referida segunda-feira, dia anterior ao teste. E aí? Pois é. Agora, a pergunta que fica no ar. Se o Grêmio fez 81 testes, né, e um deu positivo, a gente não sabe se é jogador, se é da parte técnica, se é treinador, e não sabe quem é. Isso não pode refletir no Grenal, será, hein, o Glauco? Porque vai ter que se fazer um rastreamento agora de onde essa pessoa circulou, né? O Grêmio garante que não, tá? Porque segue todos os protocolos. Esse jogador, de repente, não teria tido contato, tá? Mas como é que a gente vai saber? Os treinos são fechados. Tanto o Inter quanto o Grêmio treinam nos seus CTs e não há acesso de ninguém da parte exterior. Mas um teve.
Exatamente. E no caso, esse é o caso mais recente. No caso anterior, o Grêmio também apontou outros 2 atletas, mas que já teriam cumprido quarentena. Então, realmente, a gente tem que confiar, tá? Confiar que todos os procedimentos estão sendo adotados e rezar nunca é demais, tá, André? Só confirmando uma última coisa, já tem data para o retorno da Libertadores para a dupla dia 16 de setembro, tá? E tem Grenal dia 23 de setembro, pela Libertadores. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco, presta atenção nessa imagem que eu vou mostrar. Olha o susto, um flagrante. Olha aí, pessoal trabalhando, gari, caminhão, um carro ali passando, né, pelo lado. E, de repente, o que acontece? Atenção, preste atenção. Olha o susto, o que aconteceu agora. Aquele caminhão que desce sem freio e pesado. Já pensou? Daqui a pouco a gente traz detalhes desta imagem, desse flagrante que aconteceu ontem na região da Serra. Agora atenção para esta reportagem especial. 145 crianças foram assassinadas no Rio Grande do Sul entre 2014 e abril deste ano. 145. A gente vai conferir agora uma reportagem exclusiva do colega Lucas Abate que mostra todos esses números, essas estatísticas obtidos pelo SBT através da Lei de Acesso à Informação. Responsabilidade do poder público ou da sociedade? Bernardo Guglione Boldrini, assassinado aos 11 anos pelo pai e madrasta em Três Passos, na região norte, em abril de 2014, depois de procurar ajuda sozinho até do Estado. Ele buscou guarida, em vários órgãos e instituições e acabou não sendo atendido. E o desiderato, todos nós sabemos qual foi. Rafael Matheus Vinques, encontrado morto também aos 11 anos em Planalto, em maio deste ano. 2 casos semelhantes, mas não únicos. Foi difícil criar meu irmão. Os meninos se tornaram símbolos de uma triste estatística que revela o assassinato de ao menos 145 crianças de até 12 anos no Rio Grande do Sul entre 2014 e abril de 2020. Os dados foram obtidos pelo SBT via Lei de Acesso à Informação. O pico ocorreu em 2017, com 37 mortes, mesmo ano em que a violência explodiu no Rio Grande do Sul. Em 2019, caiu para 14. Segundo a polícia, a maior parte dos casos foi resultado de conflitos dentro de casa. Muitas vezes a criança ela é vítima de conflitos maiores envolvendo os adultos da casa, onde o pai ou a mãe possuem algumas divergências. Nesses casos, normalmente as crianças dão sinais de que algo não está bem. Baixa seu facão, rapaz. Baixa essa... Não. Baixa essa... E o comportamento deve ser observado por amigos, vizinhos e professores. Ela começa a diminuir os interesses, o interesse no rendimento dela escolar cai. Em novembro de 2019, Luiz Henrique Martins de Paula, de 3 anos, foi morto pelo padrasto dentro de casa, na zona leste da capital. A mãe da criança também foi indiciada por negligência. Outro ponto que preocupa os órgãos de proteção é quando o homicídio está ligado a crimes sexuais. Em 2018, Nayara Soares tinha 7 anos quando foi sequestrada e morta em Caxias do Sul. Crime que chocou e revoltou a cidade. Justiça! Justiça! A menina morava com os tios na periferia de Caxias e precisava ir a pé até a escola, pois não tinha transporte. No percurso de 2 quilômetros, ela foi levada por Juliano Vieira Pimentel. Foi estuprada e o corpo foi encontrado em uma represa da cidade. Suriane dos Santos Silveira, de 5 anos, também foi estuprada e morta, e o corpo escondido em um sofá. Os criminosos foram o padrasto e o irmão dele. Eu cometi o erro de casar, de acreditar, de confiar numa pessoa e confiar aos meus filhos nessa pessoa. Ana Carolina Pinholes Moraes, de 12 anos, foi estuprada, morta e encontrada em um roupeiro em Santana da Boa Vista, em junho deste ano. Eduardo Herrera de Melo, de 9 anos, foi outra vítima de crime sexual. Ela foi sequestrada na frente de casa, no bairro Rubem Berto, em Porto Alegre, em outubro de 2018 e encontrada morta na manhã seguinte, às margens da RS 118, em Gravataí.
crime que, mais de um ano depois, nunca foi desvendado. A gente lida com a dor dia a dia. Não tem nenhum dia que a gente não pense nela. Em números menores, mas igualmente preocupantes, estão crianças vítimas da violência envolvendo disputa de facções. A menina Alice Beatriz Rodrigues foi assassinada em 2018 por criminosos que tinham seu pai como alvo no bairro Rubem Berta, assim como Emanuel Alessandro Costa, de 1 ano, morto por criminosos que faziam um ataque aleatório na rua Paulino Azurenha em 2020. Como auxílio às crianças, o Estado oferece uma rede de atendimento que engloba o Conselho Tutelar, Polícia Civil, Ministério Público e a OAB. Mas é fundamental a participação da sociedade, denunciando qualquer suspeita de vulnerabilidade. Porque é de negligência em negligência ou de maus tratos em maus tratos que tudo isso pode evoluir para um resultado letal. Hoje eu me apego para viver nos outros filhos que eu tenho, mas filho não substitui filho, ela vai ser insubstituível. Eu não tinha ideia de que 145 crianças foram assassinadas de 2014 até agora. Um número impressionante. E que a reportagem do Lucas, do SBT, traz aí pra gente informações exclusivas. Agora, a pergunta que a gente faz: por que nesta época de pandemia o número de denúncias caiu bastante, Lucas Abate? Bom dia, Lucas. Boa tarde, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Infelizmente, porque os crimes contra crianças, André, são crimes silenciosos. A gente vê agora, por exemplo, denúncias de violência contra a mulher que aumentaram, porque estão mais reclusas em casa, mas ao mesmo tempo elas têm meios de buscar a polícia pelo WhatsApp, pelo telefone e conseguem fazer essa denúncia. E, infelizmente, as crianças estão numa situação ainda mais vulnerável e não conseguem buscar os meios de comunicação. Então, como é que essas denúncias, esses maus-tratos chegavam às autoridades, ao Conselho Tutelar, principalmente, depois à Polícia Civil para fazer essa investigação? Normalmente, através de professores. As crianças iam para a escola, os professores notavam comportamentos estranhos, como disse o nosso entrevistado, um desinteresse maior, uma agressividade ou até mesmo, em casos mais extremos, até mesmo marcas pelo corpo. Então, a escola é uma grande porta de entrada de denúncia de violência contra essas crianças. E agora, já praticamente 4 meses sem aulas, as denúncias acabam caindo, reduzindo, porque não tem ninguém que está vendo esse tipo de situação. E até por isso que a gente faz esse alerta tão importante para que os vizinhos também observem, se ouvirem gritos, discussões, também procurem fazer essas denúncias. E a gente imagina que essas denúncias, feitas por professores, já 4 meses aí sem aula, um período bastante grande, deve ter sido uma redução muito grande, muito importante. Inclusive o principal canal de denúncia, André, para fazer de violência contra criança, principalmente mulher e idosos, é o telefone Disque 100, que é um telefone ligado ao governo federal. Esse órgão acabou reduzindo mesmo, não se tem dados ainda, mas tem uma estimativa que reduziu bastante, sim, esse número de denúncias por conta da pandemia, porque as pessoas não estão observando e as crianças acabam ficando reclusas dentro de casa apenas com os pais ou naquele núcleo familiar que é onde acontece a violência. Então, infelizmente, é o momento em que muitas crianças estão sofrendo, estão sendo abusadas, agredidas e não estão sendo vistas nem ouvidas por ninguém. Eu lembro um tempo atrás ouvindo uma entrevista da ministra Damares, Ela disse, a ministra de Direitos Humanos, e o próprio ministério tem um aplicativo, só vai lá na loja lá e baixa Direitos Humanos BR e através deste aplicativo é possível também mais um canal para se fazer denúncia de violência doméstica. Tá certo, Lucas Abate. É o aplicativo. É o aplicativo que, inclusive, André, é ligado a esse telefone Disque 100. Certo. Bom, Lucas, agora mudando de assunto, tu acompanhasse hoje um criminosos, teve uma ação policial hoje de manhã e olha só, os criminosos se tornaram alvo da polícia porque foram flagrados, sabe por quem? Pelo próprio aparelho de celular. Que história é essa, Lucas? Pois é, André, eram criminosos que a polícia já estava atrás, já estava monitorando e foi um assalto
que eles fizeram, eles roubaram o celular de uma pessoa que tinha um aplicativo e esse assalto deu todos os elementos para a polícia conseguir desvendar como atuava essa quadrilha, identificar os membros e conseguir realizar essas 5 prisões diretamente hoje e mais 2 por tráfico de drogas. O que aconteceu? A vítima desse assalto, André, tinha um aplicativo espião no celular, um aplicativo que ficava escondido ali, mas gravava vídeos, tirava fotos, monitorava conversas à distância. Então ela foi roubada, levaram o carro dela e o celular estava dentro também. E por meio desse aplicativo, tanto a vítima quanto a polícia começaram a monitorar os passos dessa quadrilha e a gente tem essas imagens aí que mostram os criminosos quando se dão conta que estão sendo gravados, monitorados, tentam desligar, mas não conseguem apagar esse aplicativo. A gente tem que ouvir esse áudio, porque aí está chegando agora meio-dia em ponto. Eu converso com o Lucas Abate sobre... Foi hoje de manhã que aconteceu isso, né? 7 criminosos que foram aí flagrados, eles foram presos, os 7, né, Lucas? Foram 7 presos nessa operação, André. 5 que eram os alvos, que eram ligados, buscados por vários roubos, pelo menos 30 roubos de veículos e estabelecimento nos últimos 3 meses. E outros 2 foram presos em flagrante por estarem com drogas, foram flagrados com drogas pelos policiais enquanto realizavam essas buscas. Só que eles não esperavam que o telefone tinha um aplicativo, interessante isso, inclusive, que ele foi acionado a partir do momento que foi roubado. Ele deve ter sido acionado pelo dono do telefone, automaticamente acionou e gravou toda a cena que a gente vai olhar. Vamos escutar o que eles falaram ali, Lucas. Não tem como desligar. Chegou? Tá acordado? Tá. Eles estão desconfiando, né? Não tem como desligar, ele disse. Já fiquei. Pega o bag pra nós, não. Sardinho. E ainda estão fumando maconha. Não, já tô com mais. Todo mundo botando a cara ali, né? Não tem como desligar. Não tem como desligar, e deram no pé, né? Achando que talvez fossem se escapar e se deram muito mal. Muito bem, daqui a pouco a gente traz outras informações desse caso aí, né, Lucas? Agora imagina eles não conseguiram desligar e a polícia conseguiu rastrear todo mundo, inclusive, André, a pessoa que ia receber esse celular. Olha. Não só os ladrões, mas também um homem que ia receber esse celular, estava avaliando para fazer a compra, sabendo que era roubado, o que a gente sabe que é o crime também de receptação. Agora, tu imagina quando se deram conta, eu fico imaginando, não sei como é que aconteceu, se tu souber, mas dá pra gente imaginar. Quando se deram conta que o telefone estava gravando todo mundo, eles devem ter pego o telefone, jogado pra cima e ter dado no pé, porque eles se deram conta que ali eles estavam sendo já monitorados. Imagina o susto que essa turma levou. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Lucas Abate. Agora preste atenção nessa imagem, vamos lá pra Serra. Glauco Paz. Conta pra gente o que aconteceu. A gente chega a dar assim um frio na espinha. Isso aconteceu aonde, quando, como e por quê, Glauco? Dá um frio na espinha, na sua espinha, Imagina na espinha dele, então. Meu Deus do céu. Esse rapaz aí que trabalha na coleta de lixo, lá em Bento Gonçalves, olha só o que aconteceu. Jesus Cristo. Não, é incrível, né? A gente conversou com o proprietário da empresa, que é uma empresa terceirizada que trabalha na coleta do lixo, e ele disse o seguinte, que o pessoal reza todas as manhãs antes de começar a trabalhar. Pois olha, eu acho que deu resultado essa reza, viu? Nessa descida aí, isso perigo, aconteceu numa ladeira lá em Bento Gonçalves, você dá para ver bem aí que é uma ladeira realmente íngreme, né? E o caminhão que vem atrás, que estava carregado com esta mini patrola, digamos assim. Mas pesando umas 30 toneladas. Mínimas já pesam um monte, Jesus, mas pega do lado dele, Glauco. Mas raspou. Ele disse que perdeu o freio daquele carro, daquele caminhão que veio, atrás, e não teve como parar e acabou batendo no caminhão do lixo na frente. O funcionário, que é um haitiano, o Jean, ele escapou por pouco. Dá pra ver, André, aqui, olha, foi por centímetros, tá? Não, quando tu falou, ele perdeu, antes de dizer o freio, eu achei que ele perdeu o cinto. Porque ele passou tirando o cinto dele. O caminhão aqui do lado, tinha um troço impressionante, olha ali. Quem é que estava mais apavorado, hein? Porque o cara que trabalha recolhendo lixo talvez não tenha nem percebido. Olha só. Percebeu na hora da batida. Vamos fazer 3 análises aí. Volta ali a imagem. Primeiro, o motorista do caminhão, eu não sei a reação dele, se ele não se deu conta que estava sem freio, mas imagino que sim. Mas ele está quietinho ali. Se eu fosse o motorista, eu imagino que eu ia dizer, saiam da frente, né? O caminhão está sem freio. Gritando. Eu acho que sim, porque tu vê que ele está ali de maneira ainda que, não sei, tá quieto, quer ver? Ele vem,
Ele está normal, assim, a impressão que dá, né, gente, fazendo uma análise. Agora, eu fiquei olhando muito a reação daquele ali, porque aquele ali, o segundo trabalhador que está na calçada, olha lá, com um saco de lixo na mão. Não, ele não congelou. acreditou. Ele congelou. Porque ele, se tivesse subido, é certo que teria pego nele. É verdade. E não ia estar olhando tanto para trás, né? Porque eu acho que nem barulho muito tinha, porque o caminhão veio na ladeira. Nossa, teria esmagado ele, Glauco. Lá no interior se diria na banguela. Olha ali, ó. Nossa. Impressionante isso. Agora, é muito curioso mesmo. Olha só a reação dele. Não teve reação, né? Ó, a sorte dele ali que ele ficou pegando o lixo foi devagar, né? Foi devagar. Para quem está chegando agora, 12:05, isso aconteceu ontem, lá em Bento Gonçalves da Serra, numa ladeira. 2 homens ali trabalhando, recolhendo lixo e de repente vem um caminhão com não sei quantas toneladas, porque aquele trator ali pode ser até pequeno, né? Aquela máquina ali, mas é muito pesada. E bateu, e que batida. E olha, tirou um fininho do que estava em cima do caminhão. Olha só mais de perto, gente. Olha só mais de perto. Ele viu o caminhão, mas não deu nem tempo dele pular, né, Glauco? Não teve... Olha... Acho que não deu tempo, porque Se eu disser, André, qual foi o saldo disso tudo, que foi um ferro retorcido apenas, amassado, no caminhão do lixo, e o caminhão do lixo evitou que o outro caminhão descesse ladeira abaixo. Tem isso também que tem que ser considerado. Talvez até fosse essa a intenção, mas o motorista, quando viu o outro subiu, não deu nem o tempo de avisar, de dar um grito, até porque ali o caminhão, a gente sabe que esse caminhão ali faz muito barulho. Aquela prensa ali do caminhão de lixo, ela é muito barulhenta. E o outro trabalhador, olha, ele congela. Ele simplesmente congela, porque é bem isso, Glauco. Se ele tivesse subido no caminhão, ele estaria morto agora. Teríamos tragédia, talvez 2 pessoas mortas, enfim, sabe? Olha, nem dá nem para pensar. Repete onde que aconteceu isso. Bento Gonçalves foi numa ladeira, que dá para ver, é bem íngreme, e era um trabalho normal de recolhimento de lixo aí, tanto que eles não estavam nem muito preocupados, porque não há um grande movimento naquela rua, só que não contavam com esse caminhão sem freio. Opa, é outra imagem aí agora? Não, é eles trabalhando, tá? Ah, eles continuaram trabalhando. É, porque na verdade assim, ó, é hora de agradecer, de orar novamente, agradecer e vamos à luta. Poxa vida, que legal. Eu queria conversar com esses dois aí para contar e relatar. A gente tentou até, mas como ele é haitiano, ele tem dificuldade, inclusive, para se expressar em português, André. Mas todos disseram que estão bem, tá? Mas rezando bastante. Nossa, mas que impressionante. Seguiram trabalhando. Olha, que legal, né? Eles conseguiram, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Susto. Já ouviu falar isso aí ou não? Como é que é, Glauco? Deus ajuda quem cedo madruga. Poxa vida, e olha, vou te dizer, esses dois se escaparam e foi por muito pouco. Incrível a imagem, incrível a imagem. E, como eu disse, um que tirou o fininho, mas raspou a roupa dele, e o outro, se tivesse subido, tinha 2 sacos de lixo ali, põe na imagem, tinha 2 sacos de lixo. Se tivesse um só, ele teria subido. Quer ver? Aparece um momento ali em que ele vai recolher, ó, ele recolhe o primeiro, atira, aí ele vai lá pegar o segundo, se não tivesse esse segundo, ele teria subido. Não, eram 3, ó. Agora que ele vai pegar e aí vem o caminhão. Não, já são 4. Ainda bem que tinha essa pilha de lixo ali, porque senão ele já teria subido. Não, são 2, Percebeu que né? ele enxergou o caminhão vindo e ele deu uma corridinha para se antecipar e ver se saía antes do caminhão chegar, olha só. E são 2 máquinas ali em cima. São 2 tratores. Não é um só, são 2. São 2. Uma é tipo uma retroescavadeira de trás, né? E a outra ali, a que está mais à frente, é uma escavadeira. Nossa, impressionante imagem. Repetindo, veio lá de Bento Gonçalves ontem à tarde na Serra Gaúcha. Daqui a pouco a gente mostra de novo. Obrigado. Deixa eu conversar com o Lucas Abate. A gente apresentou há pouco uma reportagem que de 2014 para cá morreram 145 crianças no Rio Grande do Sul, vítimas de violência doméstica. E amanhã a gente segue, não é, Lucas, com esta reportagem que é exclusiva e especial nessa pesquisa toda feita pelo nosso departamento de jornalismo, né, Lucas? Pois é, André, porque é mais importante do que a gente mostrar, revelar esses dados, 145 crianças assassinadas no Rio Grande do Sul entre 2014 a 2020, é importante a gente repercutir esse assunto para mostrar também como a sociedade pode ajudar. A gente já falou, as pessoas têm que denunciar, existe o telefone Disque 100,
também tem alternativa os telefones da Polícia Civil. O próprio 180, que é o canal de denúncia de violência contra a mulher, pode ser usado para fazer esse tipo de denúncia também de violência contra as crianças. Então a sociedade precisa se mobilizar também para ajudar essas crianças, ainda mais nos tempos atuais em que não existem aulas, os professores e também colegas e outras pessoas não estão vendo, não estão sabendo o que está acontecendo dentro de casa. Então a gente vai seguir repercutindo esse assunto para provocar até mesmo mudanças na forma em que o tema é tratado, André. Muito bem, amanhã então a gente tem aí a segunda reportagem dessas reportagens mostrando a triste realidade da morte de 145 crianças vítimas de violência aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive amanhã a gente vai ter uma entrevista, né? A gente vai ter uma entrevista sobre esse assunto e principalmente alertando o papel que tem as pessoas, né? A importância das pessoas ficarem atentas nesse período em que nós não temos salas de aula, as crianças não estão indo às aulas. Os professores são os principais indicadores e observadores dessa violência doméstica. Como as crianças não estão indo à aula, tem muita criança, como disse a ministra Damares, morrendo dentro de casa, sendo violentada dentro de casa, sofrendo a violência dentro de casa. E é a vizinhança, conhecidos, amigos, familiares que precisam ficar atentos. Não é verdade, Lucas? Pois é, André. E, inclusive, até um detalhe que eu gostaria de citar aqui, que esses casos que acontecem servem também de aprendizado para os órgãos de segurança. Todo mundo vai se lembrar que no caso do Bernardo ficou muito marcado porque um menino foi sozinho, uma criança foi sozinha até o Ministério Público, foi pedir ajuda do Estado e, de certa forma, todo mundo virou as costas para ele. E esse caso do Bernardo causou uma mudança significativa na legislação, André, inclusive com a criação da Lei da Palmada, que é conhecida também formalmente como a Lei do Menino Bernardo, que é uma lei que pune os pais pela palmada, por outros tipos de agressão que até então, de certa forma, eram desconsideradas. Então, é um aprendizado dolorido, claro, mas que serviu de legado, de certa forma, dá para assim dizer, com relação ao menino Bernardo, que foi ignorado e agora, felizmente, a gente espera que as crianças não sofram mais esse tipo de abandono também por parte dos órgãos públicos. A palmada educativa que ela não existe, segundo as autoridades. Lucas, vamos fazer uma coisa agora, vamos mudar de assunto. Hoje a gente vai falar sobre auxílio emergencial. Vai até uma agência da Caixa Econômica Federal pra gente? Quando chegar, nos chama. Combinado? Vamos lá. Um abraço. Daqui a pouquinho estamos lá. Até já. Valeu. Muitas dúvidas hoje. A gente tem nós vamos entrevistar o superintendente, né, o doutor Trolio. Bier Trolio, né? Ricardo Bier, né? Ricardo Bier Trolio. Sobre, hoje tem o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial, né? A quarta parcela e também pagamento, né, do Bolsa Família para quem recebe o Bolsa Família. E daqui a pouco, então, a gente vai fazer alguns esclarecimentos. Há pessoas ainda com muitas dificuldades e a gente vai tentar esclarecer em seguida, daqui a pouquinho. Muito bem, agora, 12:12, 3 pessoas de uma mesma família, aqui na região da Serra, morreram por causa do coronavírus em menos de uma semana. Ao todo, 12 pessoas foram contaminadas. Apesar da dor, os familiares encontraram forças para fazer um alerta importante, e por isso a gente quer a sua atenção. A doença age rápido e é preciso tratar o assunto com mais seriedade. Na tela. Solon Gonçalves Padilha, de 88 anos, e Leonir Alano Padilha, de 84, morreram na última semana por complicações causadas pela Covid-19. Eles eram moradores da área rural de São José dos Ausentes e foram as primeiras mortes registradas pela doença no município. A suspeita é que eles tenham sido contaminados pelo filho, Odilon Alano Padilha, de 58 anos. Morador de Gramado, ele foi visitar os pais dias antes e foi o primeiro a ser internado no hospital. Odilon morreu no domingo. Foram 3 perdas no intervalo de apenas 3 dias. A família teve ainda outros 9 contaminados pelo coronavírus. 2 deles estão internados em estado grave na UTI dos hospitais de Gramado e Vacaria. Para os familiares, além da tragédia, o que mais impressiona é a velocidade de ação da Covid-19. Eles estavam debilitados por conta do Covid, como eles não tinham conhecimento, então eles não estavam fazendo tratamento, mas na verdade meus avós eram super ativos. Eles tinham, é claro, algumas limitações, né? Mas eles faziam tratamento regular, não tinham, nunca tinham tido nenhum episódio de ficar acamado realmente como aconteceu. Passar por o que nós estamos passando é muito difícil,
né? Para te ter uma ideia, nós não tivemos um velório como nós gostaríamos de fazer para eles. É um caixão lacrado, né? E mesmo diante da dor, em um episódio tão repentino, a família encontra forças para fazer um alerta. Parecia para todos nós que era uma realidade muito distante. O gaúcho é resistente, é um pouco mais teimoso, é aquela questão só acredita vendo, né? E infelizmente as pessoas não entenderam que sim, é um vírus que a gente não vê, e a partir do momento que tu pode passar despercebido como uma virose gripal normal, né? E que a princípio, quando se busca o atendimento, pode ser já inevitável. Não é só na minha família que pode acontecer em uma outra família. Um apelo importante que pode mudar o pensamento de quem ainda insiste em ignorar a gravidade do vírus. Glauco, deixa eu falar com o Glauco Paz aqui. Faz 4 meses, Glauco, que a gente vem batendo na mesma tecla, né? Chamando a atenção das pessoas. Esses dias eu comentei que eu viajei para o interior, para o norte do estado, e o pessoal nem aí, né? Como se fosse uma coisa ainda estivesse lá na China. E no interior são muito de se visitar, né? Então, quando a gente fala assim, olha, o que uma visita pode fazer, o que aconteceu com essa família? Uma visita que este morador de Gramado fez aos pais, né? E aí entende a distância da mãe, a dor de não poder abraçar a mãe. Faz 4 meses, né, que eu não chego perto da minha mãe. É justamente isso que eu ia mencionar. Eu também, a minha mãe tem uma idade avançada, eu não vou visitá-la assim, como você faz, não vai visitar a mãe. Agora, as pessoas têm que ser um pouco mais disciplinadas, né? Ontem à noite eu ouvi uma festa, bem pertinho lá de casa. Tá brincando? Tá? As pessoas, eu não sei se elas olham o distanciamento, a mudança nas bandeiras e se acham com todo o direito de, não, agora liberou mais e vamos lá. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim. E não pode ser assim, né, André? Não pode, até porque é o seguinte, hoje eu estava escutando e vocês vão entender por quê. Apesar da gente ter esse discurso desde o início, né, Glauco? A gente vem falando, alertando para os riscos, uma doença desconhecida. Hoje de manhã, presta atenção, Glauco, no que eu vou falar. Um dos administradores do nosso hospital de clínicas aqui em Porto Alegre, que é referência, disse que nós estamos quase que chegando no ponto da Itália. Tá? O que significa isso? De ter que o médico escolher qual é o paciente que vai receber o tratamento, tá? E, então, assim, quando a gente fala em não circular, em higienizar as mãos, não se aproximar das pessoas, né? Não é nem o toquezinho, tem gente que vem se dá toque com o braço, nem isso é para fazer. Não é para fazer, não é o momento disso, gente. Sabe? Eu sei que tem gente que me escuta assim, lá vem o André de novo, mas os números estão aí, olha o que aconteceu com essa família, eu não estou inventando. Né? É ruim ouvir, claro, eu sei que muita gente já está acostumada, se cuida e ainda nos escuta falando, mas nos ajudem a espalhar entre as pessoas que, infelizmente, muita gente não está nem aí e os números estão. As pessoas não estão, mas os números estão aí presentes. André, muitas vezes, eu recebo muita reclamação nas minhas redes sociais, imagino que você também, pessoas até condenando os nossos comentários, respeito as opiniões, mas geralmente tem o viés do quê? Nós precisamos trabalhar, né? O país vai quebrar. Não, e é fato, eu também acho que precisa. O presidente do Cindy Lojas disse que talvez 20% dos estabelecimentos comerciais irão fechar ou já estão fechando em virtude da crise. Mas de que adianta ter o setor econômico funcionando e a saúde quebrada, em colapso, sem poder atender? Não, e não adianta, olha só, o que o reitor da universidade lá de Pelotas, o Pedro Halal, que fez essa pesquisa, que a gente vai falar depois dessa pesquisa do coronavírus, sabe qual é a orientação dele? Agora, ele falou agora de manhã, lockdown por 3 semanas. Ah, não é 2? De 2 a 3 semanas, ele falou. De 2 a 3 semanas. Esta é a orientação. Se a gente voltar no tempo, lembra lá em Milão, na Itália, quando o prefeito disse, Milão, força, vamos trabalhar, a gente vai se cuidar, foi um caos. A gente sabe o que se transformou a Itália, principalmente ali a região de Bérgamo, Milão. E aí o que acontece? Se nós não fizermos ou lockdown, ou se a população de fato não começar a se cuidar, né, a gente vai ter um problema muito sério e é assim, aqui adiante. Não é no mês que vem, é de poucos dias André, adiante.
Nós temos que ter a humildade também de reconhecer quando está ruim e dar um passo atrás. Blumenau, para te dar um exemplo, abriu estabelecimentos comerciais, shoppings com tapetes, músicas. Festa. Agora vai ter que fechar. Pois é. Nós temos que saber que a coisa ela não segue uma lógica matemática, não. Subiu e depois baixou e terminou. Não, não é assim. Não, e a gente tem um problema, eu sei que precisamos trabalhar, não há dúvida disso. Só que se as pessoas agora, a gente não tomar consciência disso, não adianta abrir o comércio e não ter pessoas para irem no comércio, porque não está na normalidade ainda. Não tem como estar na normalidade. Eu não quero meu filho estudando o resto da vida em casa, André. Pois é, lógico que não. Só que ou a gente se dá conta que precisa se cuidar, ou a gente vai empurrando isso por muito tempo, né? Inclusive agora, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, está nesse momento no Palácio Piratini conversando com o governador Eduardo Leite e com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, né, para ver o apoio que necessita para que se dê essa assistência agora ao Rio Grande do Sul, que está entrando num período muito crítico. Porque também não adianta assim, Glauco, eu escuto alguns empresários. Gente, eu entendo todos, mas não é minha função aqui, eu não vou opinar, mas eu estou trazendo elementos para que o telespectador tire uma conclusão. Mas aí os empresários ficam dizendo assim que os empregos vão ter que fechar aí todo o comércio nos próximos dias. E por outro lado, tem o futebol que está acontecendo. Então, significa que todo mundo vai querer voltar à normalidade. Também não pode ser essa relação que se faz. As comparações, não tem como fazer. Tem algum problema nas comparações, né? É difícil comparar. Por falar nisso, Glauco, vamos dar uma olhadinha nos números. É um assunto, gente, muito pesado. É muito pesado. Agora, é nossa função, como eu vinha conversando com o Glauco, da gente trazer isso à tona. Não tem como ser diferente. Não tem como ser. Olha só, nós temos confirmados mais 358 no Rio Grande do Sul. Vejam que o número de ocupação de leitos em UTI geral já estamos em 77,2%. O número de óbitos, tivemos mais 33 nas últimas 24 horas, chegando a 1.285. Então, vejam só, os números eles são muito preocupantes. Desce um pouquinho para a gente ver mais embaixo aqui, que a gente vai ver os principais sintomas. Isso daqueles que têm sintomas, porque muitos nem os sintomas têm, né? São os chamados assintomáticos. Olha só. Geralmente, a tosse é o que mais as pessoas apresentam. A gente vê que o número feminino, o número de mulheres ali, volta ali só um pouquinho, volta. 50% mulheres, tá parelho, exatamente, 50%. Metade. O número do sexo, né, por masculino e feminino, metade. Nunca tinha visto assim os 50-50. Vamos só dar uma olhadinha aqui mais embaixo um pouco. Está um pouquinho devagar hoje a tela, o número de acessos ele é bastante grande, onde a gente vai ver os principais sintomas. Mais embaixo, tá aí, olha só, febre 38%, tem a tosse com 44%, dor de garganta 26%, dispneia, que é dificuldade de respirar 19% e outros 77%. Então veja como a doença é desconhecida para todos. Esses outros aí, tem uma série que as pessoas que não sentem cheiro, não sentem gosto, tem umas que têm só febre, outras têm febre, tosse, dor de garganta, dispneia e outros... Tem uns que só têm, né, manchas vermelhas na pele e tem aqueles que não sentem absolutamente nada. E esses continuam, continuam transmitindo a doença e esse é o grande perigo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e achar que as coisas... não é só uma gripe, em alguns casos pode até ser, mas é uma doença extremamente nova. Apesar de todas, para quem está chegando agora, meio-dia 23 minutos, nós estamos falando sobre o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, que também chamou muito a atenção, porque ontem, quando o governo mostrou o mapa, apenas 2 regiões ficariam na laranja. E depois de uma região, muitas delas voltaram para a laranja. Era praticamente a região 21 e a região 22. Essas duas aqui eram as únicas que estavam na laranja pelo mapa ontem do governo. Aí, depois de uma reunião com os prefeitos, se decidiu então que, olha só o número de cidades aí em laranja. Porque apresentaram os números, enfim, fizeram as contestações e o governo, então, portanto, aceitou. Agora, Glauco, está me escutando ainda, Glauco? Sim, só quero fazer uma observação, é tanta coisa que a gente quer falar que eu tinha me perdido.
perdido de uma das coisas. Por exemplo, assim, ó, os empresários falam, a gente parou lá em fevereiro, em março, né, para que as estruturas, os governos se preparassem para colocar hospitais. De fato, isso aconteceu, mas não é suficiente. Até porque é uma doença que ela se espalha muito rápida. E aí eu fico pensando assim, enquanto tiver leito de UTI, vamos deixar todo mundo se divertindo e pegando a doença? Também não é um cálculo que a gente tem que fazer. A gente não tem que estimular, pode sair porque tem leito de UTI sobrando. Não, as pessoas não têm que adoecer. Elas precisam se cuidar. Então não dá pra gente só ficar olhando, tem vaga no hospital, deixa tudo liberado. Também não pode ser assim. É a mesma coisa que dizer, olha, nós temos 80% e quase 90% de recuperados. Isso não é uma boa notícia? Só que, poxa, quanta gente morreu. Lógico. É isso que a gente tem que ponderar, né? Bom, Glauco, tu tens informações agora da visita, né, do ministro interino Pazuello aqui ao Piratini. Exatamente. Neste momento, André, acontece uma reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador Eduardo Leite e equipes da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde. É um encontro no Palácio Piratini, faz parte da visita, da agenda oficial da visita do ministro à capital. A primeira notícia importante, André, olha só, presta atenção, é que o ministro anunciou a liberação de 100 novos respiradores para o estado. É uma bela notícia, mas a gente volta naquele assunto. E adianta equipar e somente equipar quando se tem tanta falta já de pessoal, né? O número de infectados no Hospital de Clínicas é de 430, era ontem esse número de 430. Né? Então, é aquele negócio. Tem leite sobrando? Então vamos se contaminar por aí. Não pode ser assim. É uma doença muito grave. Né? É uma doença muito grave. Então não adianta querer pagar para ver esse caminho de vir de casa até aqui, o que tinha de gente caminhando na rua sem máscara. Nem ligando aí, nem para si, nem pelo outro. Então, assim, a gente não pode levar para ideologia, partido político, não pode. A coisa tem que ser a ciência, e a ciência diz que a gente precisa se cuidar. Tem uma fake news circulando e o gabinete do vice-governador, nesse momento, não sei se tu tem essa informação aí, Glauco, dizendo que é fake news, né? É fake news, como se fosse decretado o lockdown, tá aí a imagem, né? Então, é notícia falsa que o governo do estado anuncia nesse momento. E tem mais isso estão ainda, né? espalhando a falsa informação que haverá lockdown a partir as pessoas ainda espalham notícias falsas. Não bastasse tudo que a gente está vivendo, né? Por isso que eu digo, acompanhe as fontes fidedignas, né? A gente está aqui todo dia passando informações, né, André? Não recorra a qualquer fonte de informação, não adianta. Não, e é interessante, nós jornalistas, né, nós aqui no SBT, além de correr atrás da informação precisa, a gente tem que corrigir essas porcarias que escrevem por aí, uma coisa impressionante. Bom, em seguida a gente continua falando, agora meio-dia em 26 minutos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro aqui, na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida, que ajudam a proteger sua garganta. Olhem esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, de gripes, de resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, de vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, também na irritação da garganta e na tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. E você encontra Pastilhas Valda a preços promocionais, sabe aonde? Na rede de farmácias associadas. Muito bem.
olha só, daqui a pouquinho tem entrevista sobre o auxílio emergencial. Hoje tem o pagamento da 4ª parcela. Em seguida, nós vamos conversar com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, trazendo alguns esclarecimentos bastante importantes nesse momento que as pessoas, né, precisam deste auxílio financeiro. Então, em seguida, a gente vai trazer outros detalhes e essa entrevista com o superintendente da Caixa Econômica Federal. Bom, voltamos a falar sobre a falta de vagas aqui na região metropolitana. Os problemas, né, em relação à oferta de leitos atinge toda a região. Na cidade aqui de Viamão, a UTI e o ambulatório, que atendem somente casos de Covid-19, estão superlotados e a instituição segue com as portas abertas. Mas a prefeitura orienta que as pessoas com sintomas gripais busquem atendimento em uma das 18 unidades de saúde ou na própria unidade de pronto atendimento, as chamadas UPAs. Na tela a gente confere. O entra e sai de ambulâncias reflete a movimentação lá dentro. O Instituto de Cardiologia Hospital Viamão está superlotado. As 10 vagas de UTI para a Covid-19 estavam ocupadas nesta segunda-feira. Havia ainda 19 infectados em leitos clínicos, sendo que a capacidade máxima é de 12. Não passa pela cabeça de que alguém possa morrer sem poder ser acolhido numa emergência de um hospital, né? Essa é a grande preocupação da gente que trabalha na direção do hospital. Entre os pacientes internados na UTI está o prefeito em exercício de Viamão, Valdir Jorge Elias, de 66 anos, que começou a sentir os sintomas da doença na última quarta-feira. Os atendimentos de pessoas com sintomas gripais aumentaram muito aqui no hospital de Viamão nas últimas semanas. Nesses 20 dias de julho, foram 570 pacientes, número bem superior ao de todo o mês de junho, quando o hospital recebeu 560 pessoas. A Prefeitura de Viamão estuda restringir ainda mais a circulação de pessoas, podendo adotar regras semelhantes às de Porto Alegre. O governo municipal promete abrir pelo menos 20 novos leitos para casos de coronavírus. O primeiro plano imediato é adquirir esses leitos de ampliação do Hospital de Viamão, a fim de que a população fique dentro do hospital mesmo, se precisar de leito de UTI. Nosso outro plano, plano B, que já é um projeto da Secretaria Municipal de Saúde, é a construção de um hospital de campanha. É a situação que se repete, gente. Se repete, né, em toda a região metropolitana. Essa dificuldade, os leitos estão cada vez mais sendo ocupados e, como dissemos, essa orientação ela é importante que fique muito clara. A pessoa quando tem sintoma, né? Antes a gente tinha só procure um médico depois, né, não se recuperar depois de uns dias, né? Mas agora a orientação é que sim, busque um médico o quanto antes, mas nos locais apropriados. Então, assim, ó, sinceramente, quer uma opinião? Busque na sua cidade já saber, né, aonde que se busca atendimento com síndrome gripal, se tiver, de fato, com estado mais, com dificuldade de respirar, se vai direto ao hospital. Já busque essa informação no seu município, né? Facilite e não corre o risco de você ir num lugar errado, de ser contaminado ou contaminar outras pessoas. Então, essas são as orientações, eu acho que bastante importantes que a gente tem que ter nesse momento, né? Ter a informação na mão e se dirigir ao local correto. Meio-dia 32 minutos, vamos falar sobre o auxílio emergencial, porque a Caixa Econômica Federal, então, começou a pagar a 4ª parcela do auxílio emergencial. Começou ontem, né? Aos integrantes do Bolsa Família. São 19,2 milhões de beneficiários que vão receber esse dinheiro. Para esclarecer dúvidas, a gente conversa agora mais uma vez com o superintendente, né, da Caixa Econômica Federal, Ricardo Biertrolho. Como é que está o senhor? Já nosso cliente aí há bastante tempo, né? A gente vem conversando e esclarecendo. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Sim, muito bem. Boa tarde, André. Prazer estar aí contigo, né? Para novamente falar agora sobre a 4ª parcela e os novos ciclos, né, de calendários do auxílio emergencial. Então, o que a gente pode passar aí para as pessoas aí, para os próximos passos aí que tem agendado? Eu acho que primeiro é importante lembrar, né, esclarecer, porque houve uma mudança agora, André, dos calendários que anteriormente tinham sido divulgados, né? Então, acho que o primeiro ponto para nós conhecer a população é isto. O governo federal, em parceria com a Caixa, organizou os pagamentos para que a gente possa pagar as 5 parcelas, né? Para atender a prorrogação que o governo fez ali, 30 de junho, que ele criou mais a parcela 4ª e a 5ª.
Então, para simplificar tudo isto, né, a Caixa organizou os pagamentos por mês de nascimento. Aí fica fácil porque, independente se são as pessoas que vão receber agora a 4ª parcela, tá, ou a segunda ou a primeira, que é do último lote, né, as pessoas vão vir na data certa pelo mês de nascimento. E a Caixa vai verificar qual é a parcela que ele tem direito. Isso facilita para todos. Tá, mas assim, então, só uma dúvida, doutor Trolli. Isso é para quem é do Bolsa Família, para quem é só o desempregado, ou isso abrange a todos? Vamos lá. Bolsa Família, vamos falar primeiro, tá? O Bolsa Família, ele nunca mudou o calendário, é aquele calendário anual que tem, na data que o beneficiário já sabe pelo final do cartão dele. E tranquilo, segue normal. Ele vai ter as 5 parcelas deles, normal, no cartão do Bolsa Família. Tá, na tela a gente está mostrando agora. A gente está mostrando aí, pagamento do beneficiário. Começamos a pagar ontem, né, já, o Bolsa Família, e vai até o final do mês. Até então, o dia 31 com final 0. Vai de crescente de 1 a 9, depois dia 31 de julho, final 0. Ok. Exato. 19 milhões de pessoas vão receber nesse formato. O que muda são aqueles que fizeram via aplicativo, né, ou site, ou eram do cadastro único também, que não era o Bolsa Família. Então, estes começa a partir da manhã, dia 22, os nascidos do mês de janeiro vão ter o crédito na conta poupança social digital. E a partir do dia 25 de julho, que é sábado, né, ele já vai estar disponível para sacar nas máquinas ou transferir para outros bancos ou sacar em espécie na agência, caso ele não consiga nesses canais. Ok? Esse, então, e quem que vai receber? Aqueles que têm a quarta parcela, que já receberam 3, aqueles que só receberam 2, vão receber a terceira, aquele que recebeu só uma, né? E aquele que ainda não tinha recebido, que veio nesse lote final que o Ministério da Cidadania disponibilizou agora. Então, o que ficou fácil? Que todos que nasceram em janeiro e que têm direito, né? Esse calendário começa agora dia 22 e vai até o dia 25 em espécie, né? E vamos só falar um pouquinho como é que vai ser mais para frente, né? Por favor. Aí essas pessoas, vou pegar o mês de janeiro como exemplo, começar a receber agora, isso fica disponível até final do ano. A próxima parcela que ela tem direito, a Caixa já divulgou junto o calendário, que vai ser o outro ciclo lá no dia 28 de agosto, né? Que ele vai também liberar, daí seria a última parcela para quem já recebeu as 4, daí a quarta, a terceira e a segunda para os demais, né? No dia 28 de agosto, na conta digital, e no dia 19 de setembro, aí em espécie, né? E aí tem um calendário, aí você certamente deve estar passando aí na tela, ou pode consultar direto no site da Caixa. Ele está organizado por mês de nascimento. Então, o cidadão, para simplificar, ele vai olhar o seu mês e pegar o calendário até o final do ano, quais são os dias que está disponível para ele poder movimentar na conta digital ou sacar em dinheiro. Eu tenho uma pergunta do Glauco, né, Glauco? Isso mesmo, superintendente, boa tarde, prazer falar com o senhor. A gente está sempre aqui tentando atender as dúvidas dos nossos telespectadores, inclusive a gente faz lives regulares. Hoje é dia de live, por sinal, a partir da 1h30 da tarde. E uma grande questão encaminhada para a gente é a pulverização dessas 2 últimas parcelas, que chegou a ser falada, né, em pagar durante o mesmo mês, em mais de uma oportunidade. Isso não vai acontecer, né? Vão ser 2 pagamentos adicionais, da 4ª e da 5ª parcela, é isso, né? Não, realmente assim. Então, nessa simplificação, ficou mais fácil para você entender. Então, são parcelas cheias, né? Tem direito a 5 parcelas, conforme a data que ele se inscreveu e que foi aprovado, a gente teve só um pouquinho, doutor Trolli. Doutor Trolli, para um pouquinho que a gente teve um problema no áudio. Vamos tentar, repete a resposta, por favor. Vamos ver se a gente... Então, vamos lá, então. Isso aí. Está ouvindo bem, André? Agora sim. Tá. Então, assim, simplificou. Então, todos vão ter direito a 5 parcelas cheias, né? Não vai ser fracionado. E, como falei, que tem pessoas que já receberam 3 parcelas, vão receber mais 2. Quem recebeu 2 vai receber mais 3. E quem está começando a receber agora vai receber as 5, né?
E esse calendário que vai até o final do ano, né, eles são ciclos de pagamentos. Então, tem a maioria das pessoas, elas vão receber mais 2 ciclos e encerrou, vai fechar 5 parcelas. E algumas vão continuar, né, até o final do ano para que feche as 5 parcelas, mas são 5 pagamentos. Muito bem, doutor. Antes de eu chamar o Lucas Abate, eu só queria tirar a dúvida que é de muitas pessoas. Essa aqui é a Cida, ela é mãe adolescente, o bebê dela tem 5 meses. E ela teve dificuldade com o aplicativo, ela foi até uma agência da Caixa e os pais dela não moram na mesma cidade, têm dificuldade de locomoção. E eles disseram na Caixa que ela precisa da presença de pai ou mãe. Neste caso, se faz o quê? As mães adolescentes, elas são abrangidas pelo programa, ok? Então, isso é em relação a ter direito, tem e vão receber. Se ela movimentar pelo aplicativo, não precisa de nada. Ela não conseguiu, ela está com dificuldade no aplicativo. Aí ela foi na Caixa. Isso. E agora, sim, na questão da identificação, eu te confesso, André, que eu não tenho essa resposta aqui de pronto. Vou ter que consultar. Não tem problema. Tá? Não, mas aí a gente nos passa depois. Por analogia por outros programas, né? Normalmente o menor tem que ser assistido. Mas eu me comprometo contigo a pegar essa resposta e te passar, tá? Depois você complementa aí. Combinado. Tá? Olha só, deixa eu ir lá para o Lucas Abate, que tem várias pessoas com dúvidas, né, Lucas? Pois é, André, eu estou aqui na agência central da Caixa Econômica Federal, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Por aqui até tem uma fila, claro, não se aproxima daquelas filas que a gente via lá na primeira parcela, André, mas é uma realidade que está voltando, que na segunda parcela, naquela segunda fase de pagamento, praticamente a gente não via filas e agora, André, aos poucos, as pessoas estão retornando para a fila. Então, fiz uma consulta rápida ali para o pessoal e até quero levar essa questão ao superintendente, porque essas pessoas aqui, André, superintendente, estão reclamando de problemas no aplicativo Caixa Tem. E por causa disso, por não conseguirem movimentar o aplicativo, decidiram vir até essa agência ou outras também da Caixa Econômica Federal. Então, minha pergunta é, em que momento essa instabilidade pode ser corrigida e também qual a alternativa para essas pessoas não precisarem fazer esse deslocamento? Ok, é bom esclarecer isso, uma questão que está acontecendo agora. Vocês acompanharam, né, André, a questão ali que houveram pessoas tentando se passar por beneficiários, alguns até conseguindo informações, né, de beneficiários, se cadastrando para tentar se aproveitar, né, do programa. E isso tudo que a Caixa identificou, por exemplo, a Caixa passou a Polícia Federal e a Caixa está junto com os órgãos de segurança tratando a questão de inibir fraudes, né? E agora, nesse ciclo, o que a Caixa está fazendo? Pode ser a situação de algumas pessoas. Naquelas situações, né, que o logaritmo, né, ele percebe que pode ser algum indício de inconsistência ou até uma tentativa de alguém estar tentando receber por outro, o próprio aplicativo, ele bloqueia e dá a mensagem para ir à agência da Caixa, que é o que está acontecendo ontem e hoje, né? Em especial, o pessoal está tentando entrar no aplicativo e alguns estão recebendo essa mensagem. E indo à agência da Caixa, nós vamos fazer a conferência, assim, falando, a gente brinca assim, o cara crachá, né? Se aquela pessoa é ela mesma e confirmar os dados cadastrais e libera para movimentação no aplicativo. Isso é uma medida preventiva, né, no sentido de inibir fraudes, né, que a Caixa observou, né, no ciclo anterior e no sentido de que o recurso vá para a pessoa que realmente é a titular e tem o seu direito. Eu queria que o senhor repetisse. Para quem está chegando agora, 12h e 42 minutos, a gente conversa com o doutor Ricardo Biertrolio, que é superintendente regional de negócios. Deixa eu corrigir, é superintendente de negócios, é isso? O áudio não teve um retorno, mas entendi que tu quer que eu repita a informação, é isso? Isso, mas eu queria confirmar o seu cargo, porque eu sempre digo superintendente regional, mas o seu cargo corretamente. Superintendente de rede da Caixa. De rede da Caixa Econômica Federal. Isso, então só para a gente atualizar direitinho, repetir essa informação que ela é muito importante a respeito disso, porque tem muita gente que está de fato com dificuldade de acessar o aplicativo. Então, o aplicativo, de modo geral, ele está estável, já foi mais de 43 milhões de pessoas diferentes que estão acessando. Eu abri agora, viu, doutor? Eu abri agora
e me dando 5 minutos para entrar, ou seja, tá tranquilo. O que está ocorrendo agora, que é uma medida preventiva que a Caixa colocou, é que alguns cadastros, que não quer dizer que esses cadastros são fraudados ou que é problema, mas que a Caixa ela seleciona para conferir se o cidadão que está acessando o aplicativo é realmente o cidadão que tem o direito, que se cadastrou. E nesse caso, o próprio aplicativo dá a mensagem para se dirigir à agência da Caixa. Chegando à agência da Caixa, o empregado da Caixa ele identifica o cidadão, né, se é ele mesmo, com seus dados, e libera, aí sim, para ele poder acessar no aplicativo normalmente. Então, isso começou ontem. Então, ontem vocês observaram, né, que nós tivemos já um aumento um pouquinho maior na procura, né? Hoje reduziu um pouco em relação a ontem, mas ainda tem. Mas são esses cadastros que o sistema está selecionando para a conferência. Isso é uma medida preventiva para que o recurso vá a quem realmente é titular e tem o direito. O que a gente vê que não é bom, de certo modo, é as filas que se formam do lado de fora, mas certamente a Caixa tem um reforço de pessoal para eliminar, né, mandar embora e resolver o problema o quanto antes. Bom, eu não sei se o Lucas tem mais alguma pergunta ou o próprio Glauco, porque 1h30 a gente vai ter uma transmissão, uma live. Apenas uma coisa, André. Oi, diga. Há alguma previsão de abrir, por exemplo, final de semana agora ou não? Hoje nós estamos definindo quais unidades que abrirão no sábado, tá? Assim que eu tiver, a gente passa no release a informação, mas sempre pode ser consultado diretamente no site da Caixa. Normalmente lá da quinta-feira já está a relação das agências que abrem em todo o estado. O doutor Ricardo, quem não tem internet no telefone ainda consegue ter acesso à Caixa Econômica Federal? Ainda está liberado esse acesso? Desculpe, eu perdi o início da tua pergunta, não entendi. Quem não tem, por exemplo, internet no telefone, né? Lá no início da pandemia tinha a liberação da pessoa para poder acessar a Caixa Econômica Federal e o aplicativo Caixa Tem. Eu pergunto se ainda é possível ter esse acesso para quem não tem internet. Inicialmente o acordo tinha sido feito, era para 90 dias, até porque o programa ia ser 90 dias. Para solicitação, né? Mas essa é mais uma pergunta que eu vou te responder junto com aquela da mãe adolescente, tá? Tá bom. Te passo junto essa informação. Tá bem. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ricardo Biertrolio, superintendente da Caixa Econômica, de rede da Caixa Econômica Federal. Eu vou aprender nos próximos dias eu aprendo. Um abraço ao senhor mais uma vez. Nós temos até o final do ano para aprender, André. Não, eu prefiro antes. Quero aprender antes. Aí é muito tempo. Um abraço grande. Obrigado, viu? Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Lembrando que é 1h30 a gente tem essa transmissão, né, com os nossos colegas pelo Facebook, né? A transmissão da live sobre justamente o auxílio emergencial. Temos duas questões que ele vai amanhã conferir, que são bastante importantes, mas hoje à tarde, né, o Glauco e toda a nossa equipe vai ajudar vocês a esclarecerem as principais dúvidas. 12h46. Olha só, se eu perguntar para você o que mais te preocupa hoje, eu tenho certeza que uma das respostas é saúde. E não é só por causa do nosso cenário, não. Afinal, estar com a saúde em dia é o princípio de tudo, não é verdade? Por isso que a IBCM está aqui para falar com você, servidor público municipal ou estadual. O plano da IBCM é a melhor alternativa para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Tem a melhor mensalidade, não tem coparticipação e possui atendimento de qualidade em diversas especialidades médicas, além de terapias e também odonto. Reduza suas preocupações e cuide da sua saúde com a IBCM. Ligue agora mesmo para o telefone 51 3230 5511, está aí na sua tela. Ou mande um WhatsApp para o número que também está aparecendo ali. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, meio-dia e 40 e... Agora a hora certinha, 12h47. Lucas Abate com informações de uma ação policial contra o roubo de carros que aconteceu em Canoas. Só que teve um detalhe nessa história. Olha a latinha deles, né? Assim que dizem. Olha a latinha. Olha o rosto deles. Eles foram flagrados por um celular que tinha um aplicativo e que gravou tudo, inclusive o desespero deles querendo se desaparecer ali correndo.
né, Lucas? André, eles mesmos se entregaram, acabaram roubando uma vítima que era um pouco mais esperta do que eles e acabaram sendo flagrados. Foram vistos nessas imagens, são diversos vídeos que chegaram até a polícia e através dessas imagens a polícia conseguiu buscar um fio para encontrar a investigação, encontrar esse grupo criminoso que estava, de certa forma, tocando terror em Canoas, roubando principalmente veículos, cerca de 30 carros, pelo menos, nos últimos 3 meses, e também foram identificados em roubo a mercado e também a uma loja de roupas. Nessa operação, foram 5 presos diretamente, alvos da operação, e outros 2 que acabaram sendo flagrados com drogas durante as buscas dos policiais. Mas agora, claro, essas imagens aí, André, foram essenciais para a polícia conseguir identificar esses criminosos, que são considerados muito perigosos e com diversos antecedentes criminais. Os vídeos foram gravados por um aplicativo no celular de uma das vítimas de roubo. Não tem como desligar. Chegou. Sem conseguir desligar o aparelho, os criminosos acabaram identificando os envolvidos na ação e também na receptação do celular roubado. Não, deixa eu ver. Cada vez vem mais comum, aplicativos vão surgindo para dar segurança ao proprietário de telefone celular, né? E não apenas filma, como ele também grava, inclusive, a voz e a conversa dos indivíduos. Então, de forma muito clara, deu para perceber uma cadeia, não somente das pessoas responsáveis pelo roubar o veículo, como também por quem iria receptar o próprio telefone roubado. Os bandidos agiam em Canoas. O principal alvo foi preso em casa na manhã desta terça-feira no bairro Matias Velho. O imóvel de 3 andares e 500 metros quadrados foi vasculhado em busca de provas. Além de roubar carros, o criminoso foi gravado por câmeras de segurança enquanto assaltava uma loja de roupas. 5 criminosos foram alvos da operação. Segundo a investigação, eles se conheciam, mas não agiam de forma organizada. As vítimas eram escolhidas aleatoriamente, quando os bandidos identificavam uma oportunidade. A polícia revistou 21 locais. Os policiais prenderam outros 2 homens por tráfico de drogas. Ao todo, 7 pessoas acabaram detidas. Dinheiro e drogas foram apreendidos. Esses roubos todos, tanto de veículo como roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, eles estão muitas vezes interligados. E a população não deve reagir, deve denunciar e deve deixar a busca pelos seus bens e a busca pelos criminosos para a polícia. Agora o pessoal vai querer saber que aplicativo é esse, né? Porque vai todo mundo querer colocar, porque eles levaram um susto bastante grande, não é verdade, Lucas? Pois é, André. Inclusive a polícia fala, alerta sobre esses aplicativos, mas claro, tem que ter um cuidado também, porque a gente sabe que envolve outras questões da privacidade da própria pessoa, para evitar, se não tem daqui a pouco um terceiro também acessando o celular. Então a polícia, claro, assume que tem esse tipo de aplicativo, mas pede também para as pessoas tomarem um cuidado, porque podem ser vítimas também, daqui a pouco, por algum acesso ilegal dos dados. Então, baixa, mas pesquisa bem antes de usar esses aplicativos espião. E claro, lembrando sempre, nunca ir atrás também desses criminosos. Isso é importante. Vai chamar a polícia. Obrigado, Lucas. Agora, o Glauco tem informações, não é? Sobre aquele acidente impressionante que aconteceu na Serra, envolvendo 2 garis e que levaram um susto, mais um susto, mas depois saíram e foram trabalhar, continuaram trabalhando. Conta aí pra gente, Glauco. A gente tem os nomes de todos que estavam ali naquela cena que parece surreal. O motorista é o Milton de Souza, tá? Que estava no carro aí, no caminhão que recolhe o lixo. O Arneal Jean e o Jean-Philippe Denis, já que eles são haitianos, né? Vamos falar o francês. Oui. Jean-Philippe Denis. É assim? Pode ser, né? Isso aí. Tá, é o seguinte, ó... Deve ser, né? A gente conversou com eles. Esses haitianos, há cerca de 1 ano, estão trabalhando nessa coleta do lixo, nessa empresa aí, que trabalha para a prefeitura de Bento Gonçalves, tá? E que passaram por esse sufoco aí. A gente conversou, inclusive, com o proprietário da empresa, o Everton, que mandou aí uma mensagem para a gente com os haitianos, que, como eu disse antes, como eles são haitianos, eles têm dificuldade de falar o português, se manifestar. Mas tem um vídeo mas tem um vídeo que o proprietário da empresa fala a respeito do acontecido. Vamos ver. Aqui está o motorista, são 2 haitianos, nossos colegas, que eles não sabem falar corretamente o português. Tivemos um livramento de Deus hoje, onde é fruto de nossas orações todas as manhãs.
onde o nosso colega Jean, ao centro, quase foi esmagado por um caminhão que veio a faltar freio na descida do bairro Vila Nova. E graças a Deus estão todos bem, trabalhando com saúde. Bom, Vila Nova, então, esse é o local. Mas Bento Gonçalves, para quem não conhece, é uma cidade que é assim, né? É tobogã. Altos e baixos. Olha só, para quem não acompanhou, dá uma olhadinha. Foi ontem de tarde em Bento. Para aí a imagem. Deixa eu mostrar ali. Aqui, ó, vou mostrar aqui na tela. Olha só. Tem 2 garis aqui, tá vendo? Tem um que tá recolhendo uns 4, 5 sacos de lixo. Tá lá devagar, tirando. E esse daqui, ele vai subir. Quando, de repente, olha o que acontece. Vem o caminhão carregando 2 tratores, sem freio, e parou aí. Gente, ele parece que arrancou o cinto. E praticamente foi isso. E vejam que ele vira o braço, ó. Ele levantou na hora que ele fez um sinal. Viu que ele fez um sinal ali, Glauco? Olha só que eu prestei atenção agora. Tem um carro subindo, né? Sim. Aquilo que você falou antes, que de repente ele não tinha alternativa a não ser bater realmente no caminhão da frente, né? Porque ele não podia ir na contramão. O que ele poderia fazer ali, né? Olha, o que poderia ter acontecido, a gente não faz ideia. Porque olha só, vem o carro na contramão. Quer dizer, na contramão não, vem na mão certa. Só que ele não poderia sair na contramão, né? Mas ele ia jogar o caminhão para onde também? Porque quanto mais fosse descer, né, mais ia pegar velocidade. Ou talvez ele pudesse botar o braço para fora e dizer, saiam da frente, né? Abram alas. Talvez isso. Mas ele sobe no caminhão, vamos olhar aí a imagem de novo. O primeiro gari que subiu, ele sobe e aí ele faz um movimento com a mão. Bom, o outro ele ficou congelado. Olha ali, ó. Ah, sim, ele joga o lixo, ó. E vai embora. Ele levanta e por baixo do braço chega o caminhão. Pois é, mas ele levanta ali, meio que como quem diz pro motorista, eu acho, vai embora, tá livre, pode ir. Ele joga, né? Porque eles vêm ali, ele joga aquelas sacolas de lixo dentro do caminhão, que eles têm que jogar. Ó, ele vai atravessar e aí ele joga e já faz um movimento com o braço e tira, ó. Ele tira o braço, né? Teria pego no braço dele. E o outro só não subiu porque tinha 4, 5 sacos de lixo para juntar e ficou congelado tentando entender o que tinha acontecido. Deve ter dito até agora, mon Dieu, né? Meu Deus! Deve ter pensado o que está acontecendo aqui. Isso foi ontem à tarde, em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves, bairro Vila Nova, segundo foi noticiado aí. Todos passam bem, todos estão, olha, felizes da vida. Claro que depois de passar todo esse sufoco. A gente está brincando aqui com a situação, né, André? Não, na hora foi um pânico. E a gente chamou atenção para aquele segundo ali, ó, que está lá na calçada, que se ele não tivesse esses 4, 5 sacos ali, ele teria subido e o caminhão teria pego direto nele. O acaso vai nos proteger. Tem uma música que fala isso, hein? Ou então, se o segundo gari tivesse subido, talvez ele jogasse o caminhão naquela casa ali para frear. Talvez não fez isso ou no poste por causa do gari que estava ali. Imagina o que passou na cabeça desse motorista, né? Meu Deus. Que entre todas as escolhas, olha só, ainda que ele desviou. Ele desviou. Bom, agora, Glauco, tu tens informações de um atropelamento, é isso? Atropelamento, só que não. É falso atropelamento, tá? Um falso atropelamento? Que exatamente. Isso? Um golpe, olha só. Mas isso aí parece uma cena muito mal gravada de novela, né? Vai ganhar cachê de que jeito, assim, né? Mas o pior não é isso. O pior é que é um crime, tá? Nós conseguimos imagens de um desses fatos aí, né? Que dá para ver aí na tela. Que a gente acompanha um pedestre caminhando. Quando o carro se aproxima, dá para ver bem aí, ele se atira praticamente, cai no chão. O motorista desce do carro para prestar socorro e aí o que acontece? O pedestre pede para que o motorista não chame a polícia para evitar transtornos e tenta convencer a vítima a lhe entregar uma quantia em dinheiro. Que absurdo, mas aconteceu. A gente procurou a delegacia para esclarecer esses fatos, mas nenhum motorista realizou ocorrência, não registrou, ninguém registrou ocorrência a respeito desses fatos aí. Segundo o delegado, as vítimas devem registrar, sim, o boletim de ocorrências, até para que seja investigado, né, uma possível organização que possa estar cometendo esse tipo de crime, assustando, coagindo as pessoas aqui na capital para conseguir dinheiro diante desta farsa, André. Não, e assim, o carro, ele tava devagar, né? Ele estava devagar ali. Mas é que o próprio barulho da lataria, as pessoas se assustam, né?
Não, e de noite, né? Já é um pouco mais de dificuldade e tal. Agora, por isso que é importante as pessoas registrarem, porque a polícia também faz todo o planejamento, né? Mesmo de circulação pela cidade em cima do que é registrado, né? Não adianta só acontecer, alguém ficar sabendo e... Não, a polícia tem que estar com isso registrado. Eu levo como princípio o seguinte, André. Bom, atropelou sem querer, não adianta, tá? Se está dentro da lei, chama os responsáveis, órgão de segurança, órgão de trânsito e registra. Porque, afinal de contas, a gente sabe, como motorista, que muita coisa pode acontecer depois. A pessoa registrar uma ocorrência, dando a sua versão e aí vai brigar na justiça. Que absurdo. Era só o que faltava. É isso aí. Valeu, Glauco. Bom, eu tenho um recado importante para vocês, porque a Federação realiza amanhã uma transmissão ao vivo, uma live do Tá na Mesa, com a presença de Aquiles Dalmolin Júnior, presidente do Sinduscom RS, Henry Schmelznick, presidente do Sindapoa, e Paulo Cruz, presidente do Sind Lojas, abordando o tema Sobrevivendo à Covid-19. É nesta quarta-feira, portanto, amanhã, dia 22 de julho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a esse e outros eventos. Participe no Tá na Mesa, uma realização Federação. Glauco Paza, cadê o Glauco? Daqui a pouco, 1h30, a transmissão ao vivo no Facebook. Né? Todo mundo convidado. Auxílio Informações emergencial. importantes, hein, que a gente recebeu agora, inclusive do superintendente de rede da Caixa Econômica Federal. Tem muita coisa aí que a gente pode esclarecer para você. Então vai lá na nossa página oficial do SBT e a gente aguarda todos amanhã a partir das 11h40. E lembrando que às 19h20 tem a segunda edição com o Marcelo Chemali. Se cuide, quem puder ficar em casa, quem não puder, muita higienização sempre, né, Cláudio? Isso é isso mesmo. aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Isso.